Boa tarde a todos. Então, dando continuidade aos principais erros encontrados nos processos cíveis, vamos tratar agora do último ponto. Esse ponto diz respeito à evolução das classes processuais. Como se sabe, o CNJ ele trabalha com a ideia de processos distribuídos e casos novos distribuídos. Ou seja, nem todo processo que é distribuído é contado como caso novo pelo CNJ. Porque casos novos são aqueles que demandam, em regra, uma sentença. Ou seja, uma sentença de processo de conhecimento. Feita essa observação inicial, a gente tem observado que muitos processos, por conta da não evolução da classe processual para cumprimento de sentença, fica constando na meta 2, mesmo o processo já tendo, sido realizado naquele processo o ato processual necessário para a sua retirada da meta. Como já foi falado por Anderley em vídeo anterior, nem todo processo demanda uma sentença para fins de cumprimento da meta 2. Porque o próprio procedimento processual adotado, ele não requer um ato processual de sentença. Vamos dar um exemplo claro. A ação monitória, pelo Código de Processo Civil, não apresentando à parte embargos à monitória no prazo determinado, o título se constitui de pleno direito. Certo? Então, no meu entender, não há necessidade de prolação de sentença nesse caso. Há outros colegas, e com base na doutrina também, na jurisprudência, que entendem que há necessidade de prolação de uma sentença para constituição do título. Certo? No meu caso, em específico, como eu não prolato uma sentença, eu faço por meio de decisão esse reconhecimento do título, que já decorre da lei. Se eu não evoluir a classe processual de ação monitória para cumprimento de sentença, quando eu intimo a parte demandada para pagar o débito constituído, que foi constituído pela não apresentação de embargos à monitória, o processo fica pendente na meta. Então, observar essa modificação da classe processual. Outro exemplo que eu posso dar é nas nas demandas de busca e apreensão. Muitas vezes, quando não é encontrado a parte, ou não é encontrado o veículo alienado fiduciariamente, o que ocorre? A parte, um fulcro na lei, lá no decreto-lei, pede a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial. E aí, há necessidade da conversão da classe processual de busca e apreensão, que demanda uma sentença, conta para a meta 2, para a classe processual de execução de título extrajudicial. E, no caso, o processo sai da meta 2, sai da pendência da meta 2, porque a execução do título extrajudicial, ele não é uma espécie de processo que se encontra incluído na meta 2, porque, no caso específico, embora haja uma sentença, quando houver o pagamento, ou porque decorreu o prazo, não é da natureza dele ser um processo de conhecimento, né? Um processo de execução. Então, como é que eu faço para alterar essa classe processual? É bem simples.
clica-se aqui nos 3 pontinhos, outras ações, 3 pontinhos, outras ações, retificar a autuação. No caso específico, vamos dizer, de uma ação monitória, que foi prolatada a sentença ou a decisão constituindo o título, eu vou fazer o quê? Quando houver o requerimento de cumprimento de sentença pela parte autora, eu vou colocar e alterar a classe processual para cumprimento de sentença, 156. Nesse caso, quando há essa mudança, o sistema reconhece que houve o cumprimento de sentença, o processo é baixado, aí é uma hipótese de caso novo baixado. Vamos dizer, no caso que eu relatei anteriormente, da busca e apreensão. Eu quero, a parte requereu a conversão para cumprimento, para execução de título extrajudicial. Eu vou lá procurar execução de título extrajudicial, a classe 12154. O processo, se estiver pendente da meta 2, ou seja, se estiver no ano da pendência, da entrada na listagem, ele vai sair da meta 2. Então, a gente escolhe a classe processual e depois salva. Está modificada a classe processual. Essa mudança de classe processual, ela é bastante importante, fazendo um adendo, quando o processo transita em julgado sem recurso. Ou seja, o processo transita em julgado, um processo de conhecimento, o CNJ, quando a gente altera a classe processual para cumprimento de sentença contra a fazenda pública, ele computa isso como uma baixa, como um caso novo baixado, ou seja, o processo sai da listagem de pendentes, embora fique na listagem de ativos. Pronto, esses 3 pequenos vídeos foram os principais erros que nós encontramos ao analisar algumas unidades jurisdicional por amostragem. Há um material complementar fazendo essa análise tela a tela, ou seja, o material ficou bem simples. Então, nós pedimos assim aos senhores, né, principalmente no caso dos gabinetes, que comecem a utilizar a movimentação correta, porque a gente fazendo essa correção daqui para frente, nos próximos anos, a quantidade de processos da meta irão diminuir drasticamente. Né? Todas as unidades, que é o nosso objeto, já entrarão um ano com as metas cumpridas, ou quase cumpridas, né? Que é o ideal. Então, uma boa tarde a todos. Espero que os esclarecimentos tenham sido suficientes. Caso haja alguma dúvida, é só entrar em contato com a coordenadoria das metas 1 e 2, que nós estamos à disposição de todos para ajudar. Então, um bom trabalho a todos.